pessoal! Paz e bem! Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Olá! Que bom estar aqui de novo para a gente mergulhar juntos na palavra. Pois é, hoje a gente está olhando para a liturgia da terça-feira, 1º de julho, 13ª semana do tempo comum. Sabe aquele tempo mais normal do ano litúrgico, né? Sem as grandes festas, mas com uma riqueza enorme no dia a dia. Exatamente. E hoje o tema é forte, né? Quem é que nunca se sentiu no meio de uma tempestade, assim, com o barco da vida balançando para todo lado? Nossa, acho que todo mundo já passou por isso. E aí vem aquela pergunta: onde é que Deus está nessas horas? É isso. E as leituras de hoje falam diretamente sobre isso. Vamos dar uma olhada rápida? Vamos sim. Começa lá em Gênesis, capítulo 19. É a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Pesado, né? Muito. Mostra a consequência do pecado, mas, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus agindo. Ele manda anjos para resgatar Ló e a família. Por causa de Abraão, né? Deus se lembra dele. Exato. E tem aquele aviso crucial: não olhem para trás. É tipo, não se apeguem ao pecado que está sendo destruído. E a gente sabe o que acontece, né? A esposa de Ló Vira uma estátua de sal. É um alerta claro sobre a dificuldade de abandonar o pecado, mas também sobre a urgência da conversão. Deus quer salvar. E essa conversa continua no Salmo Responsorial 25, né? Isso, o refrão é lindo. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. É a resposta de quem busca viver na retidão, sabe? O salmista pede para ser provado, para viver na verdade de Deus, rejeitando o caminho dos maus. É uma oração de confiança total, mesmo sabendo das próprias limitações. Confia na piedade de Deus para seguir em frente. E aí chega o Evangelho, Mateus 8, a famosa cena da tempestade acalmada. Ah, essa é clássica. Jesus e os discípulos no barco, vem aquela tempestade violenta. E o contraste é demais. Os discípulos apavorados, achando que vão morrer. E Jesus dormindo, tranquilamente. Dá para imaginar o desespero deles gritando: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E a resposta de Jesus é muito interessante, né? Antes de tudo, Antes de acalmar o vento e o mar, ele questiona a fé deles. Por que esse medo todo, gente de pouca fé? é como se dissesse: calma, eu tô aqui no barco com vocês. Exato. Não é que sentir medo seja errado, mas a fé deles ainda era pequena, vacilante. Só depois ele mostra seu poder divino e acalma tudo. E a reação final deles é de espanto. Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? É a grande pergunta, né? Revela o poder de Jesus sobre tudo, inclusive as tempestades da nossa vida. E o convite é para ter uma fé mais robusta, mesmo com medo. Então, o fio que liga tudo é esse. Deus age para salvar, como fez com Ló e com os discípulos. Exato. Mas ele espera uma resposta nossa. Seja a obediência de não olhar para trás, seja a fé de confiar no meio da ventania. O Salmo meio que expressa essa atitude de resposta, né? Faz todo sentido. E pensando na nossa vida hoje, de jovem adulto, quais seriam as nossas sodomas? Aqueles olhares para trás que prendem a gente. Podem ser muitas coisas, né? Maus hábitos, talvez relacionamentos que não fazem bem, aquele pecado que a gente até estima, sabe? Difícil largar. É preciso coragem para romper, né? Muita. E nas tempestades, sei lá, pressão no trabalho, nos estudos, dúvidas de fé, problemas em casa. Como a gente reage? Entra em pânico, esquece que Jesus está no barco. Ou consegue, mesmo com medo, clamar: Senhor, me ajuda. É um chamado para essa confiança ativa, viver como o salmista, buscar ser sincero com Deus, pedir luz, ter o amor dele como guia. E como a gente pode fazer isso na prática? Olha, talvez um bom exercício seja um exame de consciência focado nisso, onde eu estou olhando para trás, onde minha fé balança na tempestade. Às vezes, reconhecer e buscar a confissão pode ser um passo importante para quebrar esse ciclo. E rezar o salmo durante a semana, né? Diante de uma dificuldade, fazer aquele ato de fé. Jesus, eu confio em vós. Exatamente. Sabe aquela situação? A pessoa está se sentindo sobrecarregada. Parece que Deus esqueceu dela, está dormindo. Sei bem. Daí, no momento de oração simples, sincera, talvez no silêncio do quarto, a solução mágica pode não vir na hora, mas vem aquela paz. Uma calma interior, né? Uma força para continuar.
Isso. É a calmaria de Jesus agindo primeiro dentro da gente, antes de acalmar o mar lá fora. É sentir que não se está sozinho. Falando em exemplos de fé assim, hoje também é dia da Beata Madre Maria Assunta Marchetti. Verdade, uma figura incrível. Beata, para quem não sabe, é um reconhecimento da Igreja das virtudes heróicas dela, um passo antes de ser santa. E o que ela fez? Ela foi cofundadora das Irmãs Calabrinianas, uma congregação que se dedica muito aos migrantes. Viveu aqui no Brasil, enfrentou pobreza, doença, desafios enormes. Nossa, Mas sempre com uma confiança gigante na providência divina, no cuidado de Deus, sabe? E uma caridade incansável. Ela é o exemplo perfeito de quem não olhou para trás e confiou mesmo na dificuldade. que inspiração. E o Catecismo da Igreja Católica, como ele resume essas ideias pra gente? Olha, o catecismo ajuda a gente a entender a seriedade do pecado. Lá de Gênesis, né? Ele ofende a Deus, tem consequências. Mas logo em seguida ele reforça a misericórdia infinita de Deus, que está sempre buscando salvar. É aquela frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E sobre a tempestade acalmada e a fé? Aí o catecismo fala que a fé é um dom, mas também é uma resposta nossa. Jesus nos chama a confiar nele apesar do medo. Os milagres, tipo o acalmar o mar, não são só show de poder, não. Eles revelam quem Jesus é de verdade. O Filho de Deus, com poder para salvar, com autoridade sobre todo o mal, ele está presente para salvar. Então, pra gente amarrar tudo, a mensagem central da Igreja hoje seria qual? Seria que Deus é justo, sim, o pecado é sério. Mas olha, a misericórdia dele e o desejo de nos salvar são infinitamente maiores. E ele nos chama a responder, né? Exato. Com conversão, deixar para trás o que nos prende, nossa Sodoma, e com fé, confiar nele, clamar por ele, especialmente na hora da tempestade. Jesus está no nosso barco, ele tem o poder. A chave é a nossa fé e a decisão de seguir os caminhos dele. É um chamado forte, a esperança ativa. Muito bom. Que a gente possa ter essa coragem de Ló para fugir do que faz mal, a sinceridade do salmista para buscar a Deus e a fé dos discípulos, mesmo que pequeno no começo, mas que vai crescendo para clamar por Jesus nas nossas tempestades. Fica a pergunta para a gente pensar durante o dia, né? Qual tempestade na minha vida está precisando ouvir a voz de Jesus hoje? E qual olhar para trás eu preciso abandonar para seguir em frente com ele de verdade? Pensem nisso, pessoal. Valeu demais pela companhia nessa reflexão de hoje. Continuem com a gente para mais conversas assim, para a gente crescer junto na fé. Isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.